Boa noite, professor. Acabei de chegar aqui. Opa, beleza? Chique. Se achega, então. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tá frio aí? Tá calor? Como é que tá? Vai ter festa junina? Não vai ter, né? Mas vamos lá. Isso aí. Antes que a gente comece, deixa eu lembrar para vocês. Lá no Moodle tem duas atividades que tá pendurada lá para ser feita e que elas valem nota. Então, é a atividade 4, tá ok? É a atividade 4 lá de projeto e a atividade 5, que é público-alvo, tá? Essas duas atividades, elas estão com prazo de entrega no dia 7 do mês que vai começar, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque a atividade 4, ninguém me entregou ainda, tá? A atividade 5, somente uma pessoa entregou, tá? Tá no prazo ainda, professor? Sim, tá no prazo. Mas eu só quero lembrar vocês que não percam o prazo, tá? Para vencer. O prazo de entrega das duas é dia 7. E só para recordar, por que esse prazo ficou esticado? Porque eu lembro que lá atrás vocês me falaram que tinha uma correria aí, algum seminário para fazer, né? E aí a gente, em comum acordo, a gente concordou em esticar o prazo para não prejudicar vocês. Mas tem que tomar cuidado com esses prazos elásticos, que às vezes, como isso fica um pouco longe lá no horizonte, a gente coloca outras coisas na frente e a gente esquece, tá? Se a gente não tiver um controle, não tiver uma agenda, não tiver alguma anotação disso, a gente esquece, o prazo passa e aí fica um pouco mais complicado, tá? Então, lembre-se que tem uma atividade lá para entregar, tá bom? Só para não esquecer. Mas está no prazo? Está no prazo. Ambas são para entregar no dia 7/7 até as 23h59. Dia 7/7, eu nem sei que dia da semana cai. Cai numa quarta-feira, tá? Então, perceba que além da nossa aula ser na segunda, a gente ainda colocou 2 dias para frente para dar um fôlego bacana aí, tá? Então, só esse lembrete aí, beleza? Bom, partindo disso, então, vamos para a nossa aula hoje, tá? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu dividir aqui. Deixa eu só fechar uma coisa aqui, abrir outra aqui. Só um instante. Bom, acho que deve ter chegado a imagem aí para vocês já, né? Então, o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar um pouco do ecossistema de um empreendedor, tá bom? Então, uma ideia é a gente falar um pouco sobre o ecossistema de empreendedor, tá? Falar como é que... Quando a gente fala de ecossistema, a palavra ecossistema é só para a gente pensar, é uma forma da gente reunir quais são as particularidades, as questões que cercam o empreendimento, tá? A gente vai ver com um pouco mais de qualidade disso. Quais as principais características de um empreendedor? De certa forma, a gente já falou um pouco disso, né? Algumas características. É bem verdade que, por mais que a gente não tenha essas características, tá ok? Elas podem ser adquiridas no decorrer do tempo. Você daí precisaria investir, né, em treinamento, em cursos, né? A gente vai ver que existem algumas habilidades, algumas competências. Aí você pode pensar assim, bom, eu não quero ser empreendedor, mas pelo menos se você pode se valer do conhecimento dessas habilidades para você ser um colaborador mais eficiente na empresa, por assim dizer, e, consequentemente, essa habilidade ela vai te dar alguma prospecção dentro do mercado trabalhista, porque o empregador ele vai acabar te vendo de forma diferenciada, tá? E o comportamento do empreendedor, tá? É bem verdade que o ecossistema, a gente vai ver que o ecossistema ele envolve questões de política, economia, né? As características do empreendedor, elas ficam mais presas
na periferia da própria pessoa, de nós, né? Nós pessoas, né? Então depende muito de você, ok? E o comportamento empreendedor, ele vai ser regrado pelo cenário, tá? Então perceba que a gente vai falar um pouquinho aqui dessas coisinhas, tá bom? Então vamos lá. Dentro de um ecossistema empreendedor, uma primeira questão que a gente precisa ficar atento é com relação às políticas públicas, né? Inevitavelmente, goste ou não goste, aceite ou não aceite, a nossa vida ela é regida por política, né? Não tem como a gente escapar da política, né? Então, como é que eu posso dizer de uma forma simplista, não complexa e não ser arrogante, né? É impossível nós vivermos num cenário onde que é impossível não existir política, o evento política, né? E especificamente as políticas públicas, porque são essas responsáveis que vão facilitar ou criar dificuldades em proporcionar um ambiente propício para que empresas, empreendedores e que nós possamos desenvolver essa atividade, tá? Então você pode pensar assim, a gente já falou um pouco de burocracia, acho que a gente vai falar um pouco, acho que a gente vai falar um pouco hoje de burocracia. Então é impossível, né? Eu lembro quando era moleque, eu lembro que às vezes, né, eu não lembro se era uma fala, aonde que eu vi que tinha lá algumas coisas que falavam que algumas pessoas diziam que alguns movimentos antipolítica, na verdade, nós nunca vamos conseguir ficar sem esse elemento chamado política, tá? É impossível praticamente, ok? Mas vamos lá. Então, e essas políticas públicas, né, vamos aqui frisar, elas devem atuar para diminuir a burocracia, né, e muitas vezes facilitar, vamos dizer assim, os obstáculos ou os trâmites para que a atividade empreendedora se desenvolva dentro de um ambiente macroeconômico. É possível isso? Bom, se a gente pegar alguns exemplos, eu não quero me aprofundar, porque não é esse o objetivo, mas se a gente, por exemplo, pegar nos últimos anos aí, um bom exemplo de empreendimento que desburocratizou algumas atividades, uma delas que criou bastante polêmica foi a questão do próprio Uber, né? O Uber, quando ele veio com uma proposta de negócio diferente, ele mostrou uma forma diferente de fazer um serviço que já estava consolidado no mercado há muito tempo, tá? Há muito tempo. E só que essa proposta ela trouxe algumas facilidades e algumas desburocratizações, tanto que recentemente acredito que acho que em 2 ou 3 anos, buscaram-se alguns trâmites jurídicos para regulamentar a atividade de Uber, e aí isso gerou uma polêmica, porque era uma iniciativa diferenciada, não existia lei, tinha que inventar. É a mesma coisa se a gente pensar na questão das criptomoedas, que a gente falou um tempo atrás, né, de forma bem simplista. Imagine que, de repente, da noite para o dia, né, ou de uma semana para outra, a gente pudesse agora comprar criptomoedas, assim como a gente compra pão no supermercado, né? Que a gente pudesse, inclusive, pagar essas compras, né? Os produtos, pagar o combustível que eu coloquei no carro com uma moeda que não seja o real. Então, vamos imaginar, na hipótese que eu pudesse, de repente, pagar a partir de semana que vem o que eu quisesse em dólar, por exemplo, né? Aí perceba como é que vai ficar esse cenário, né? Então perceba que algumas coisas a gente precisa raciocinar melhor em cima disso. Então as políticas públicas são responsáveis por permear, por criar regras que vão desenvolver essas políticas empreendedoras. Tá? E nesse processo é essencial a viabilização de leis. Tá? Então, muitas vezes,
a gente pode ter um novo negócio, a gente pode desenvolver uma nova ideia, só que quando eu olho para o cenário local, a gente percebe que não existe uma legislação que atenda essa atividade de negócio, tá? E aí isso pode gerar um grande problema, tá? Isso pode gerar um grande problema. Por exemplo, vamos pegar aqui um assunto bem polêmico, né? A legalização da maconha, né? A legalização da maconha tem vários problemas em cima disso, mas um dos motivos pela legalização da maconha é justamente pela utilização daquele princípio ativo, que eu não me lembro qual que é, tem o THC e tem um outro lá, que é alguma coisa assim. E um deles é muito utilizado dentro da indústria fármaco, inclusive para tratar questões relacionadas à epilepsia, né? E isso, muitos cientistas vêm conduzindo estudos nesse sentido, e existem bons estudos que apontam, né, que a extração desse composto, dessa proteína, desse medicamento, desse elixir, né, traz bons resultados, né, para pessoas com esse. Inclusive, existem alguns casos, se você procurar no Ministério da Justiça, você vai achar algumas pessoas que têm uma autorização especial para ter um pezinho lá da planta em casa, né, com uma finalidade específica. E aí surge aquela questão, né? Será que as farmácias de manipulação não poderiam, né, ao invés de eu ter esse pé na minha casa, será que as farmácias de manipulação não poderiam vender esse produto já acabado? Então perceba que existe uma questão interessante do ponto de vista jurídico, mas existe uma questão também criminal em cima disso, tá? A gente não é o foco aqui, não é a gente ficar apontando o que é, mas perceba que existem alguns negócios que em um país isso pode ser permitido e já pode ser trabalhado e já pode ser comercializado, e em outros países não, tá? Então perceba que se você tem uma questão, você precisa estar atento à legislação que vai permear isso. E quem vai fazer essas leis? Bom, essas leis, quem faz, elas precisam ser votadas, precisam ser elaboradas, muitas vezes precisam sofrer alguma mudança mais expressiva dentro do processo legislativo, tá? Mas o fato é que a gente, a nível aqui, de forma simplista, a gente pode pensar na descriminalização da falência de uma empresa, que é um processo, hoje, é tido como um processo quase que criminal, né? Porque quando você pede falência, você está pedindo, vamos dizer assim, quase que a isenção de que você não pode pagar um determinado fornecedor ou as suas contas. E aí essas empresas entram. Aí tem uma lei de ação judicial com um viés criminatório que obriga você a pagar. Ou seja, ele vai estender o braço da lei e vai buscar o seu patrimônio. E aí, se você encontrar patrimônio, a justiça vai lá e vai sequestrar o seu bem, né? Vai sequestrar um carro, um apartamento, não é bem assim, mas tem que olhar direitinho lá. Mas o fato é que vai tentar sequestrar esses bens para converter ele em dinheiro para que pague os credores, tá? E por aí vai, ok? O segundo, né, seria o capital financeiro, ok? Então, em uma economia globalizada como é a nossa, né, recursos financeiros acessíveis são fundamental para que a empresa, para que o empreendimento possa se desenvolver. Então, ter acesso a recursos financeiros, ele pode ser de extrema valia para alavancar uma empresa, ok? E por que isso? Como a gente já falou, muitas vezes, a gente deu esse exemplo aqui, a gente pode entender que uma pessoa foi demitida da empresa, ela pegou um dinheiro importante, né? E ela, de repente, quer investir num negócio próprio, sei lá, ela entende, por exemplo, muito de ar-condicionado, dessa questão de climatização, e ela monta uma empresa. Só que é sabido que algumas ferramentas são muito caras,
para determinado atividade que você vai desempenhar. De repente o cara quer montar uma mecânica, eu não faço nem ideia quanto custa aquele elevador de carro, mas aquilo deve ser caro, né? E aí muitas vezes você tem o dinheiro para alugar o galpão ali, né? A porta, você precisa pintar, você precisa às vezes dar uma reformada no piso, precisa colocar um luminoso, e a compra de um equipamento, uma ferramenta especializada é muito caro e você não tem. Então, ter acesso a esses recursos financeiros é fundamental. Né? Existem algumas ações muito interessantes, o microcrédito, o BNDES, quando são empresas com porte maior, e desburocratizar isso, criar mecanismo para que isso chegue até a ponta é muito importante. Então, perceba que, de novo, nós estamos falando de políticas públicas que podem viabilizar ou não esse tipo de situação. Tá? E é importante nesse processo que setores, aceleradores de startups são muito importantes para ajudar pessoas, empreendedores que estão começando, inovadores que estão começando agora, a obter esse financiamento inicial. Por quê? Muitos de nós, às vezes, não sabemos aonde buscar um capital, ok? E aí, quando você tem essas repartições, por assim dizer, que ajudam o empreendedor, como o Sebrae, por exemplo, eles podem dar uma consultoria, olha, vai por esse caminho. Primeiro tenta esse caminho. Se esse caminho não se mostrar viável, depois você tenta por esse caminho aqui, tá? Então, isso é muito importante. E a cultura, né? O ambiente cultural, ele se relaciona com as possibilidades e as adoções de inovações dentro desse ambiente. Então, por exemplo, se você tiver uma cultura onde existe uma facilidade, existe uma tendência para um determinado tipo de consumo, isso pode ser interessante. E aí você pode adotar algumas inovações para esse mercado. Tá ok? Muito bem. Outra coisa muito importante é ter suporte, né, nesse processo. Então, não adianta nada você ter políticas que ajudam, que têm, de certa forma, facilidade para você abrir uma empresa, né, para você ter acesso a questões relacionadas à abertura de empresa, mas se você não tem suporte disso, tá? Então, é muito legal quando você tem suporte. Então, você pode ter repartição pública, né? Você pode ter um parque tecnológico, incubadoras, né? Empresas que vão dar suporte, advogados que... Como assim advogados? Porque hoje em dia, existem advogados que já são especialistas em relação a startups, né? Por que isso? Porque a startup, ela tem uma particularidade. Ela não é uma empresa como qualquer outra. A startup, ela tem uma finalidade, ela vai desenvolver um negócio. E ela vai propor depois a venda desse negócio, dessa ideia, desse produto para o investidor, né? Você precisa ter suporte de contabilistas para que eles possam fazer a contabilidade, ou seja, condições, né, suporte naquele ambiente ali para que você possa desenvolver o negócio, para que você possa desenvolver. E, por último, mas não menos importante que os anteriores, recurso humano. Né? Basicamente, o que nós estamos falando aqui é mão de obra especializada e qualificada. Muitas vezes, muitas empresas acabam postergando ou adiando projetos por conta de não encontrarem especialistas qualificados para suprir uma determinada demanda. E aqui é uma outra discussão quase que empírica, né? Então, eu já falo um pouco disso, mas vamos lá. Para desenvolver os negócios. Então, nesse sentido, a oferta de universidade, faculdade, cursos livres, né, é muito importante para que o empreendimento possa ter ao seu alcance mão de obra qualificada, tá?
Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui para Arraial do Cabo, que fica no Rio de Janeiro, e depois eu fiquei fui conhecer Arraial do Cabo, lá tem uma área de praia muito bonita. Um dia, se vocês puderem, vão lá, é muito bonito, muito bacana. E depois eu fiquei em Búzios, né? É muito bonito também, bacana lá. Fica lá no Rio de Janeiro. E aí eu saía passear à noite com a família e a gente andava de Uber, né? E durante o dia também. E eu, uma pessoa curiosa, comecei a procurar, né? E perguntava às vezes para os motoristas de Uber, o que tem por aqui, né? Bom, eu fiquei espantado de saber que em Búzios não tem uma escola técnica, né? Não tem uma escola técnica. Se você quisesse fazer um curso de qualificação, você tinha que ir numa cidade do lado ali, que não me fugiu o nome agora. Então, perceba que ali em Búzios, predominantemente, a área de negócios, predominantemente ali era de serviços. Não tinha uma indústria, não tinha uma indústria de transformação. O que predominava ali é a área de serviços. O que isso tem a ver? Que os empregos, né, as remunerações, elas são modestas, elas são interessantes para quem é dono da empresa que presta o serviço, mas ela não é atrativa para quem não é o dono da empresa, porque você daí vai ter uma classe trabalhadora que vai apenas prestar serviço, né? Não existe uma empresa qualificada, não tinha faculdade, não tinha escola, tinha apenas as escolas básicas, tá? Então pensa, né? O próprio Itapetininga mesmo, muito provavelmente, antes de chegar ao Instituto Federal, antes de chegar às faculdades que ali estão, muito provavelmente o cenário econômico ali de Itapetininga era muito empobrecido, né? Era muito limitado, por assim dizer, né? Assim como foi Sorocaba e muitas outras cidades, ok? Então perceba que a mão de obra ela é interessante. E aí entra um outro viés muito interessante, que é uma questão educacional, que a gente vira e fala assim, eu vou me especializar, né? Existe um autor chamado Bourdieu que ele fala que Bourdieu não, Olga Pombo, né? Ela é uma portuguesa que ela fala que quanto mais especialista a gente fica, quanto mais especialista eu fico, menos eu sei das coisas. E isso é fácil de enxergar, né, de entender, porque quando a gente está falando de especialista, né, é como se eu tivesse aqui um funil, não é isso? É um funil, e eu vejo aqui as coisas através de um funil. Então eu fico, né, focado justamente nesse objeto aqui, tá? Então eu esqueço das outras coisas e me afunilo. Ou seja, cada vez eu sei mais sobre menos, tá? E aí tem essa questão, né? O que é ser então uma mão de obra qualificada, né? O que é ser uma mão de obra qualificada? Essa é uma pergunta muito complexa, tá? Então a pergunta é: você quer ficar qualificado? Você quer ser especialista em quê? E aí você então fecha os olhos para aquilo que estão à sua volta e você se especializa naquilo. Se você se especializar muito em alguma coisa, perceba que as ofertas de trabalho também são relativamente equivalentes à sua especialidade, tá? Só a nível de curiosidade essa fala aí, só para a gente refletir. Aquela velha discussão, né? O quanto compensa eu ser especialista? Né? O quanto compensa? Será que vale eu ser especialista, saber muito de uma coisa, ou eu ser generalista, saber um pouco de muitas coisas e não de forma profundamente em um determinado assunto. Mas vamos lá, vamos Ô, continuar. professor, Pode falar. na área de tecnologia, pelo que vem vindo do futuro, o que o senhor acha que compensa? Então, eu diria para você o seguinte: eu acho que quando a gente pensa no mercado de trabalho, com relação à especialização, pensando justamente na área de negócio, de computação, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho como é que está o mercado de trabalho.
como é que estão as relações trabalhistas nos últimos anos, tá? E aí você tem que procurar saber como é que está, aonde você quer atuar. O que você quer ser no futuro. Então, tipo assim, você quer ser uma pessoa que vai entender muito de banco de dados? Tá, tudo bem. Vamos dar um exemplo aqui. Legal. Então, se eu for entender muito de banco de dados, eu vou fechar os olhos para redes, vou fechar os olhos para a programação, vou fechar os olhos para as regras de negócio e vou me focar em banco de dados. Aí vamos pensar, será que daqui 5, 10, 15 anos existe mercado para esse tipo de profissional? Vamos pensar em Eu fiquei Big com Data. dúvida, professor. Ah, Eu fiquei com dúvida. Eu ia sugerir Big Data, né? Que é o futuro. isso. Mas eu ia sugerir, por exemplo, um caso pessoal meu. Se compensa eu me especializar muito em inteligência artificial, que a gente sabe que está no futuro aí, né? Sim. Então, ó, eu acho que a gente pode pensar no seguinte: eu não tenho a resposta para isso, tá? Eu acho que talvez poucos terão a resposta. Talvez alguns tenham uma resposta melhor que a minha. Mas o que eu diria para você nesse caso, né? Assim como serve para os outros. Se você for especializar em inteligência artificial, o que você quer fazer dentro de inteligência artificial? Pense sempre para quem vai ser essa inteligência artificial que você vai tentar desenvolver. E quando você pensa em inteligência artificial, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de uma linguagem de programação e uma base, de forma bem simplista, é uma programação e uma base de dados, aonde você vai rodar um programa e esse programa vai começar a aprender com essa base de dados, certo? A pergunta é a seguinte: os serviços gerados por essa inteligência artificial, para quem vai ser? Tá? Então, eu acho que é aí que está vamos dizer assim, o fio da ninhada aonde você poderia focar o seu olhar. Então, se eu quero desenvolver uma inteligência artificial que vai coletar dados sobre tendências de moda para mulheres entre 30 e 40 anos, por exemplo, perceba que eu já estou envolvendo um monte de coisa aí. Eu estou envolvendo questões comportamentais. Agora, se você for o programador dessa inteligência artificial, você não precisa saber quem são essas pessoas, porque esses parâmetros vão chegar para você, certo? E você vai seguir um script. Alguém vai virar e vai falar para você: olha, você tem que desenvolver um programa que receba esses inputs, faça esses processamentos e devolva essas coisas. Tudo bem? Aí perceba que você vai ser parte do processo. Você, de certa forma, você vai continuar fechado o seu foco. É muito difícil responder o que você está falando, tá? Eu gosto sempre de pensar o seguinte. Eu gosto de pensar assim, ó. O que a tecnologia do amanhã vai oferecer para as pessoas. Por quê? Porque eu gosto sempre de pensar assim, mas é o Flávio falando, que a informática ela não é início e nem fim, ela é o meio pelo qual as pessoas vão sair do ponto A e vão usar a computação, a tecnologia como meio para chegar até o ponto B, tá? Então, eu acho que esse é um caminho que eu acho que todos vocês, não que vocês precisam pensar só nisso, mas sempre quando vocês forem tomar uma decisão de carreira, tenha como mente que o mundo ele vai existir pessoas e toda e qualquer solução ela vai partir e ser para pessoas, tá? Eu penso assim. Não estou dizendo que eu estou certo, mas eu acho que de repente vocês podem colocar essa variável a mais quando vocês forem tentar resolver alguma coisa. Tudo bem? Não sei se piorei, se ajudei. Oh, boa, professor. Boa Tá não, bom? faz parte. Tá certo? Show de bola, professor. Obrigadão. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Vamos lá. Cadê? Aqui. Vamos lá. Então, ó, aí aqui, voltando então, mas podem perguntar, tá, pessoal? Essas coisas é assim mesmo, vai surgindo. Com relação ao mercado, né,
a possibilidade de interagir de forma comercial entre startups e grandes empresas, né? Então, sempre acontece isso, né? As startups, elas vão ter um foco onde elas vão aprimorar ou desenvolver um produto que vai ser absorvido por uma grande empresa, tá? Inclusive, isso é tão verdade que grandes bancos, né, por exemplo, tradicionalmente, têm feito o desenvolvimento e feito a aquisição de fintechs. E por que eles estão interessados nas fintechs? Justamente para se apropriar desse portfólio de mudança de paradigma de condução do negócio. Tá, ok? E aí pode ter o viés ao contrário também. Essas fintechs, elas podem ficar tão grandes em um dado momento que daqui a pouco elas vão ficar tão burocráticas de quando elas foram criadas, tá? Então perceba que o mercado, ele sempre vai ter aquela seguinte situação, né? Eu vou ter o B2C, né? Que é o business para comércio, e o B2B, que é o business para negócios para negócios, que é negócio para o consumidor, e aqui o primeiro seria da empresa para o cliente, de forma bem simplista, e o segundo B2B, que é de empresas para empresas, tá? Bom, em resumo, a gente pode então, de forma bem resumida e superficial, a gente pode então concluir que nessas 6 etapas para se compor e apresentar um ecossistema favorável para que o empreendedor, para que possa ser desenvolvido ambientes de empreendedorismo dentro de uma macroeconomia, tá? Então, vão ser fundamentais para que se desenvolva novos negócios, tá? Sem ter essas questões trabalhadas, fica difícil você desenvolver. Então, sem políticas públicas que vão permear, que vão regulamentar, fica difícil desenvolver o negócio. Ter acesso a capital é muito importante, tá? Desenvolver aderência, buscar relação com a cultura, né? É muito interessante. Aqui eu tinha lembrado mentalmente, mas esqueci de falar. Questões relacionadas, por exemplo, a gente já falou bastante isso, a questão da tendência de alimentação mais equilibrada, comida vegana, né, por exemplo, né? Então tem se tornado uma tendência. Então, de repente, eu estou numa localidade, num ambiente onde existe uma demanda para se investir na qualidade de vida, tá? Instituições de suporte, SEBRAE, né? Secretarias da prefeitura para ajudar no esclarecimento, para que você possa empreender melhor, né? Recursos humanos, pessoas qualificadas. Então, se eu não tiver uma pessoa, se eu não tiver uma faculdade ali naquele ambiente, eu precisar trazer pessoas de uma outra cidade, isso encarece, né? E, basicamente, mercados, né? Eu preciso ter um ambiente propício para vender, para desenvolver a minha empresa. Ah, não, eu vou exportar. Tudo bem, mas você vai exportar para onde? Certo? Tem que ter um mercado. Para onde que você vai? Para onde você vai mandar o produto que você está produzindo? Tá ok? Então, esse ecossistema aqui, independente do negócio que você vai desenvolver, o seu ecossistema, ele vai interagir com todas essas circunferências aqui, de modo mais ou menos intensamente, tá? Algumas vão ter uma interatividade maior, outras vai ter uma interatividade menor. Mas não tem como a gente pensar num ecossistema de empreendimento sem ter na sua composição esses 6 elementos aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Qualquer coisa interrompe, tá? E aí, falando de forma um pouco mais específica, a nível de Brasil, né? A gente pode pensar, então, quais são as características, né, que a gente poderia desenvolver, ou a gente poderia identificar a nível de Brasil no empreendedor. Bom, as principais características que a gente pode encontrar, de cara, a gente vai saber, a gente vai ter
noção, que a gente tem que ter em mente que ele tem que ser multidisciplinar. E aí tem aquele viés que a gente falou um pouquinho da especialidade, né? Então a pergunta é a seguinte: a gente poderia até perguntar aqui: será que o empreendedor ele é especialista? Se a gente pensar que para ser um empreendedor ele tem que ser multidisciplinar, não, né? O empreendedor ele tem que conhecer várias coisas. Ele tem que conhecer disso, ele tem que conhecer do A, ele tem que conhecer do B e tem que conhecer do C um pouco, entre outras coisas. Tá? Então ele sabe muito bem isso, mas ele tem bons conhecimentos também em outras áreas. Tá? Tem que ser versátil, né? Ele tem que buscar oportunidades e ter iniciativa, tem que ser apto a correr riscos calculados, exigir qualidade e eficiência, tem que ser persistente e saber lidar com metas. Então, se a gente olhar de forma superficial, a literatura, ela traz para a gente que um empreendedor, ele tem que ter basicamente, né, essas 7 características. Algumas mais, outras menos, tá? Então, talvez você poderia fazer uma análise pessoal sua e ver o quanto você se encaixa de 0 a 10, né? Por exemplo, como é que você está nessas situações aqui? Ok? Será que você é multidisciplinar? Será que você sabe lidar com pessoas, né? Será que você sabe lidar com situações onde as pessoas desenvolvem algum conflito dentro de um determinado ambiente? Como é que você atuaria para solucionar esse problema, né? É complicado, tá ok? Qual é o seu nível de versatilidade, certo? Você é proativo em buscar oportunidades? Você costuma ser proativo para aprender aquilo que gosta e aquilo que também não gosta, mas entende que é necessário, ok? Então perceba que são questões que a gente tem que levar em consideração, tá? E não é de hoje que se fala que o empreendedorismo no Brasil é peça-chave, né? Para que a gente possa sair de um ciclo vicioso e quase que constante, volta e meia, a gente está sempre em crise, né? Parece até um chavão, né? Quando a gente nunca esteve em crise, né? A gente parece que está sempre em crise, né? Essa que é a verdade. Mas isso por quê? Porque nós temos uma economia muito volátil, né? Não existe uma política consolidada a nível de Brasil, mas sim a nível de governo. Então, o governo muda algumas políticas, isso gera muita instabilidade. Eu diria para vocês que, conversando com muitos empresários, vão falar: olha, no mandato presidencial, a gente só tem 2 anos de certeza, que é o segundo ano do mandato e o terceiro. E se o cara ainda não for meio esquisito, né? Se o cara ainda for dentro da casinha, se ele for meio fora da casinha, aí lascou tudo, né? Muito bem. E aí só é um dado, né? Esse dado aqui ele já não está atualizado, mas ele deve ter piorado por conta do cenário atual. A gente tem cerca de 600 mil empreendimentos a cada ano, tá? São abertos novos empreendimentos todo ano. Então, são muitos, né? E por que quando a gente abre tudo isso, por que esses empreendimentos nunca chegam no final? Bom, por conta daquelas 6 etapas, daqueles 6 situações lá anterior, muitas vezes a falta de capital, a falta de entendimento sobre o mercado, o negócio, muitas empresas acabam fechando suas portas antes de 2 anos de sobrevivência. Algumas duram mais, mas perceba que a questão para empreender, e que isso tem que ser também uma lição aprendida, que não é uma moda. Ser empresário não é moda. Ele está envolvido mais com uma aptidão do que um aventurismo, né? Ser empresário, ser empreendedor não é aventura. Tem que ter muita certeza, muita qualidade daquilo que se está pensando, tá? Às vezes a gente vê, vou dar um exemplo, né? Quando a gente entrou nessa crise antes da pandemia, eu percebi, pelo menos a nível de Sorocaba, houve uma explosão de abertura de barbearias, tá? Houve uma explosão.
Eu lembro que aqui perto de casa, acho que tinha só um, tá? Aí hoje eu passo, parece que cada dia tem uma nova, mas assim de cabeça aqui deve ter umas 7 próximas. E aí eu pergunto, aí é que tem que entender, né? O que que uma está fazendo diferente da outra, que a gente já falou disso, né? Agregando, o que cada uma está entregando de valor para o seu cliente, para que eu possa ir nesse e não no outro, né? O que que ela faz diferente da outra, da concorrente, né? Lembrando que só brigar no preço não é a solução do problema, tá? Então perceba que em muitas dessas aventuras, muitas dessas pessoas que se aventuraram acabaram fechando e infelizmente perderam o dinheiro, porque há um investimento ali, tá? Bom, existem alguns exemplos, né? Interessantes a nível de Brasil de empreendedores. Então tem esse cara aqui, esse Flávio Augusto, né? Ele fundou a WizUp, tá ok? E pegou 20 mil reais emprestado no banco. Isso em 1995. Em 2014, ele vendeu a empresa para Abril Educacional, para Abril Educação. E ele vendeu ela para Abril valendo 877 milhões. Ou seja, é um cara que eu não conheço, tá? Li muito pouco sobre ele, mas é um cara que tem uma visão muito interessante sobre negócio. Eu não gosto muito de ficar vendo e lendo essa turma, porque tem muita gente que, se você não tomar cuidado, você fica assistindo muito vídeo, lendo muita coisa sobre empreendedorismo, e a impressão que dá é que o cara vende aquilo para você, que aquilo é a coisa mais fácil do mundo, né? E não é, tá ok? Haja vista que eu, particularmente, tenho uma questão comigo ímpar. Nos últimos anos, estourou essa coisa de coach, né? O pessoal dando treinamento de coach para tudo quanto é lado, ok? Calma, segura um pouquinho. O que é o coach, né? A gente precisa entender direitinho o que o coach vai falar para você e o que você tem feito, né? Não quero entrar aqui o que faz e o que não faz, mas até onde o coach vai resolver os seus problemas, que são seus, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Maravilha. Mas e da onde que será que eu posso tentar empreender, né? Uma sugestão minha, a gente já falou disso, a gente só passa a ter boas ideias a partir do momento que eu me relaciono com pessoas, eu divido ideias, eu participo de ambientes. Tudo bem que agora nessa pandemia a gente não está podendo aglomerar, né? Mas uma dica, né, por exemplo, que eu gosto de falar para o aluno, é busque nos problemas que estão próximos de você. Não que você vá resolver esse problema, mas esse problema pode te dar uma visão mais ampla do que você pode resolver. Então, a agenda da ONU, por exemplo, ela traz 17 objetivos que que deveriam ser minimizados ou resolvidos até 2030, né? Então, se a gente olhar aqui, existem vários. Então, vamos pegar aqui um aleatório, apenas a nível de curiosidade. Combate a alterações, tem um aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Acabar com a fome. Vamos pensar nesse cara aqui, né? Só de forma bem simplista. Então, o que eu poderia desenvolver de produto, de serviço, para que eu pudesse facilitar ou melhorar ou diminuir a questão da fome? Lembrando que a fome é algo muito amplo, né? Então, será que eu poderia, de repente, estou chutando aqui, tá? Será que, de repente, eu não poderia criar um aplicativo, né? Um sistema aonde, de repente, o serviço social da prefeitura pudesse ter um serviço de coleta de alimentos que podem ser distribuídos para moradores de rua. Então, a gente sabe que muitos restaurantes, eles encerram as suas atividades por volta de 3 horas da tarde. Então, imagine que por algum motivo existiu ali uma sobra de comida que não compensa para o restaurante armazenar, e aí o restaurante ele pode doar aquilo. Aí você tem um serviço da prefeitura que poderia passar com uma van, né, uma perua, enfim, alguma coisa, recolhendo
né? E dentro de um setor, de um ambiente ali que a prefeitura teria, poderia preparar essas marmitas para que pudesse ser entregue em creches, né? Em escolas, enfim, né? De alguma forma. Será que nós sabemos realmente quantas pessoas têm risco alimentar na nossa cidade? Eu vou dizer para você que talvez os próprios governantes não saibam, né? A quantidade de pessoas que estão com risco alimentar. Então, será que se existisse um aplicativo que pudesse ajudar funcionários da prefeitura a centralizar esses dados e a organizar um sistema, né? Será que isso não seria interessante? Porque sabendo a quantidade, eu agora consigo dimensionar o tamanho do problema, e sabendo o tamanho do problema, eu consigo elencar quais são as ferramentas e as alternativas que eu posso buscar para tentar minimizar o impacto desse problema. Então, perceba que aqui tem 17 objetivos que, dependendo da criatividade e da visão de cada um, a gente pode ficar o ano inteiro falando de problemas aqui, tá? E aí, vamos falar um pouco, então, do conceito de startup, tá? Basicamente, o conceito de startup é um grupo que está focado em inovação, tá? Então, ele pensa numa inovação hoje, mas que vai ser aplicada no mercado, vai ser aplicada amanhã no cenário econômico, tá? Essas startups são uma grande aposta do mercado, né? Atual e futuro, certo? São, em sua maior parte, empresas de baixo capital, ou seja, não são empresas que, de um certo ponto de vista de investimento, elas são empresas com investimento baixo, na casa de milhões, né? Diferente de empresas grande porte, que na casa de bilhões, trilhões, né? Seus idealizadores, na maioria, não predominantemente, mas na maioria são jovens, né? Na idade aí passeando aí de 25 até 40 anos. Existem também situações que estão acima disso, tá ok? São menos expoentes, mas existe. Uma grande empresa também pode inovar. A gente tem visto aí alguns movimentos de empresas grandes, né? Bancos grandes, principalmente, desenvolvendo, comprando fintechs para poder se apropriar desse conhecimento. Uma startup, ela precisa conhecer muito bem o cliente. A gente já falou disso aqui, né? Ela tem que ter uma noção bem clara de quem é o seu cliente. E fato, né? Essas startups, elas têm que estar cientes que elas vão correr riscos financeiros e comerciais. Riscos financeiros é perder dinheiro, tá? E os comerciais é você perder cliente por uma mudança ou uma escolha de um determinado produto ou serviço. Bom, o funcionamento de uma startup, né, um ponto de partida de toda startup é criar uma solução inovadora. A gente já falou isso aqui em outro momento. Então, lembrando que essa inovação, ela pode ser a resolução completa de um problema na sua totalidade ou a resolução dele de forma parcial, ok? E quais são as características? A gente falou um pouquinho da característica do empreendedor e qual é a característica de uma startup? Bom, a gente vai ver que são coisas que são muito parecidas, né? Elas têm algumas coisas em comum. Então, as startups, elas são inovadoras, elas podem ser escaláveis, né? Elas trabalham com repetição, porque, querendo ou não, a indústria de transformação, ela quer trabalhar com uma linha de produção, certo? Ela tem um potencial superior, né? Então, ela tem aquela coisa de crescer rápido, né? Ela tem que ser flexível, ou seja, dentro de uma determinada macroeconomia. Quando acontece, isso é coisa de brasileiro, né? Quando acontece uma mudança no cenário econômico, eu tenho que mudar rapidamente para me adequar. A gente só vai encontrar startup com essa característica aqui no Brasil. E, basicamente, o trabalho em equipe. Né? A gente já falou de algumas questões relacionadas a
montagem, a condução de equipe, né? Aqui eu não vou ler tudo isso, tá ok? Porque é basicamente um pouco de cada coisinha daqui, a não ser que eu ache necessário, ok? A escalabilidade pode crescer de um ritmo muito acelerado, a repetição, a capacidade de repetir, né, e entregar o mesmo produto em uma escala para atender cada vez mais clientes, né? O superior aqui é atingir grandes mercados, faixas de preços, faixa de consumo diferenciada, a flexibilidade, né? Aquela questão de ficar, quando eu estou num ambiente favorável, quando eu estou num ambiente não favorável, ok? E o trabalho em equipe de forma mais específica. E aqui tem alguns tipos de startup que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar e pode desenvolver. Por exemplo, o lifestyle é criada por quem deseja trabalhar com o que ama de verdade. Então, você vai encontrar aqui pessoas que querem que o propósito é trabalhar com alguma coisa como realização profissional, tá? Por exemplo, a gente tem o PME, que possui objetivos menos ambiciosos, como os pequenos negócios. Então, é o cara que está querendo, de repente, sei lá, um exemplo, o cara tem uma aposentadoria, já tem uma renda, e ele quer montar, por exemplo, um carrinho de lanche para ter uma renda complementar. Ele quer ser professor de uma determinada habilidade em uma hora, em um momento oportuno, apenas como forma de complemento. As startups do tipo escaláveis, né? Essas daqui já nascem com o propósito de ser grandes em um determinado espaço de tempo. As startups que têm o único objetivo para serem vendidas depois para um investidor, né? Você tem aqui as startups sociais que têm se tornado interessante aí nos últimos anos e tem tido aí um crescimento interessante, né? Querem fazer a diferença na sociedade, construir um mundo melhor, tá? E tem as startups corporativas, né? Que são empresas tradicionais que se apropriam do modelo de startup. É aquilo que eu falei um pouco antes lá. Algumas empresas compram, né? Uma empresa pequena e se apropria do modelo de negócio dela para tentar adaptar a sua empresa para esse perfil. Ok? As startups do Brasil, né? Uma grande vantagem em criar uma startup no Brasil é a possibilidade de vencer a instabilidade econômica. Então, de certa forma, a gente já falou disso aqui, o que é ser patrão, né? O que é ser dono do próprio negócio. Então, uma ideia aqui é você ter uma certa segurança no sentido de você ter você superar algumas instabilidades econômicas por conta de um cenário. A gente percebe que, inclusive, esse cenário atual está sendo um grande desafio para as pequenas empresas, nesse sentido. Não confie apenas na sua ideia, né? Não acredite que a sua ideia é boa. Ela pode ser boa para você, mas será que ela é boa para os outros? Lembre-se que todos podem ter ideias, mas é o planejamento da sua ideia que vai tirar ela do papel e vai colocar ela no formato de um produto, de um negócio, tá? Tenha em mente que você vai trabalhar bastante para montar a sua startup, né? Tem gente que relaciona, o patrão, o dono da empresa quase não trabalha. Bom, depende do nível, né? Depende de que ponto que ele está na empresa. Eu, pelo menos, todas as pessoas, todos os donos de empresa onde eu tive contato, esses caras trabalhavam muito, tá? E dificilmente existiam finais de semana onde esse cara não trabalhava, tá bom? Então perceba que se você for querer ser seu próprio patrão, você vai trabalhar mais do que se você for funcionário em uma empresa, tá? O clima informal e descontraído é um grande atrativo, né? Com direito a privilégios, como a flexibilidade de horários e videogame na sala de reunião, né? Evidentemente, o fato de você também
ser o seu próprio patrão, você pode lhe proporcionar algumas questões que, se você fosse funcionário da empresa, você não tem isso, tá? A gente percebe, inclusive, alguns ambientes com essas características em grandes empresas. Existem bastante empresas aí que têm algumas questões atrativas de ambiente, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado com isso aqui, você para de tomar conta do seu negócio e o seu negócio vai por vinagre. Né, bastante trabalho, ok, já tinha falado. Você tem que entender que se você for montar um negócio, você vai precisar convocar pessoas com bons talentos, e aí entra naquela questão lá de elemento humano, né? O recurso humano, será que eu tenho acesso a recurso humano? Se eu não tenho, eu conheço, como é que eu faço, onde eu vou, né? Para que eu possa montar uma equipe, pois quando a gente olha as startups, o sucesso dela está alicerçado pelas equipes que você montou, ok? E aí você precisa ter uma equipe trabalhando de forma coerente, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos só para a gente refletir, né? Existem muitos outros, mas a empresa 99 Táxi, né? Que hoje é apenas chamada pela 99, que se tornou aí uma concorrente da Uber, né? Mas sem muita expressividade no mercado nacional. O Uber veio com uma força incrível e com uma aceitabilidade fantástica, né? Mas é uma empresa que já ganhou bastante títulos, já ganhou bastante prêmios aqui como startup, tá bom? O Nubank, eu acho que é o exemplo mais icônico no mercado nacional, né, de uma fintech, ok? Inclusive, o Nubank, ele deu uma guinada interessante, eu até acompanhei, acho que foi essa semana, ou a semana passada, que o Nubank anunciou uma informação muito interessante, colocou a Anitta como acionista não, colocou como integrante da área, da área estratégica do banco, né? Eu particularmente achei muito interessante, achei uma jogada de marketing, apesar deles falarem que não vão usar marketing, achei uma jogada de marketing muito interessante. O barato foi depois ver algumas discussões na internet, que algumas pessoas começaram, o Brasil é fogo, né? Algumas pessoas não entenderam, né? O ponto de vista do Nubank, e aí parece que o Nubank que deu uma freada nas divulgações, alguma coisa assim, mas o fato é que eu vi hoje uma notícia, parece que uma empresa comprou o banco, o Carbono 6, né, o C6, eu tinha uma notícia aqui, deixa eu ver se está aqui no celular ainda, eu vi uma notícia dessa, que tinha sido comprado, que não é que comprou, que investiu um bom dinheiro no banco, o C6, certo? Então, são empresas que estão se movimentando aí no cenário, talvez. O PagSeguro, esse daqui eu acho que é outro icônico também aí de desenvolvimento de startup, né? Começou com uma empresa que intermediava o pagamento eletrônico. Hoje você tem um portfólio grande de negócios que a PagSeguro atua, certo? Muito legal. E aí, falando um pouco especificamente, como é que é então o comportamento do empreendedor nesse cenário todo, né? O comportamento do empreendedor, ele vai precisar desenvolver, ele vai precisar ter no seu portfólio habilidades e competências, né? Então, ele precisa ser agora ter nas suas habilidades, na sua composição, algumas habilidades e competências que vão dar oportunidade para ele no desenvolvimento desses negócios. Ele precisa ser objetivo no sentido de ter propósitos claros e bem definidos. Tá? Não dá para ficar, eu acho que eu vou fazer isso. Não, peraí. Você tem que estar claro o que você vai fazer, né? E de que forma. A gente já falou um pouco disso lá no planejamento de projeto. Tem que estar bem focado, né?
e tem que analisar o cenário no momento que vai empreender, tá? Nem sempre o cenário ele está adequado a todo instante, né? Será que esse cenário atual ele está propício para o investimento, né? Será que nesse momento aqui é o melhor momento? Eu diria para vocês que depende do negócio. Depende do que você quer montar, é ótimo, né? Guardando as devidas particularidades do cenário. Mas dependendo do que você for, tá difícil. É quase que você abrir com a certeza de fechar e ter prejuízo. Então precisa analisar o cenário econômico constantemente. Precisa estar sempre de olho no futuro do cenário, tá? E esse comportamento empreendedor, a gente precisa ter em mente que tem que ser proativo, tem que ter predisposição em correr risco, tem que ser organizado, né? Porque se não for organizado, não dá, tá? Você tem que ser orientado a resultados. Então, tipo, não que você tem que se frustrar com os resultados e não que você tem que perseguir os resultados o tempo todo, mas você tem que definir quais são os resultados que você quer buscar. Então, eu quero buscar vender para 10 pessoas, para 10 novos clientes por semana. Então, como é que eu vou fazer para desenvolver, para buscar esse resultado, certo? Tem que ser resiliente, né? Porque existem momentos em que você vai querer parar, né? E existem situações que são realmente complicadas, né? Tem que ter habilidades relacionais, ou seja, você tem que lembrar que você não é a única pessoa do universo, você vai ter que se relacionar com as pessoas. É importante que você converse, que você divida as ideias com outras pessoas que podem ter o mesmo negócio, inclusive. É desse movimento de troca de experiência que surge um novo insight, uma nova proposta. Ter conhecimento da área em que pretende atuar. Então, se eu vou atuar na venda de pizzas, por exemplo, eu preciso entender o que é o mercado de pizza. E entender o mercado de pizza é entender quem são os fornecedores e quem são os clientes. E quem são as pessoas, como é que eu vou transformar isso em um produto, tá? Por exemplo. Tem que estar sempre buscando atualização constantemente. Então, não é porque você hoje buscou, desenvolveu um fornecedor para de massa de tomate para sua pizza, que você falou, não, agora está ótimo. Pelo contrário, você tem que buscar agora desenvolver outros fornecedores. Por quê? Pode ser que você localize um outro fornecedor que tenha um produto melhor ao mesmo preço que você está comprando esse, tá? E agora você passa a influenciar aquela cadeia produtiva. Lembra que a gente mostrou em um slide? Você agora vai negociar. Olha, eu achei um fornecedor interessante, porém, ele tem condições, a única vantagem dele em relação a você é o seu produto. Não que o seu produto seja ruim, o seu produto é equivalente. Só que é o mesmo preço. Dá umas duas. Ou você me dá um desconto para a gente continuar com essa parceria, ou você me facilita o pagamento, 60, 90 dias. Perceba que agora você tem poder de barganha, você tem questões a trazer na mesa de negócio, né? E tem que ter o perfil analítico, né? Tem que olhar, o perfil analítico aqui, inclusive, ele vai fazer a análise de cada evento, de cada registro, dos indicadores. E esses indicadores, inclusive, eles vão ajudar a gente a entender por que eu atingi ou não o resultado que eu tinha pré-definido em algum momento. Tá? Então, isso é importante. Precisa ter um propósito claro e bem definido, né? Ou seja, suas competências, seu momento de vida, o cenário econômico, político e social, tá? Então precisa entender muito bem aonde você está nesse processo. Então, se você vai montar um negócio, quais são as suas competências para conduzir esse negócio, tá? Como é que está o seu momento de vida agora? Você está com uma vibe legal? Você está
passando por um processo conturbado, está passando por uma questão delicada, então para um pouco, posterga, raciocina, dá um tempo para as coisas se assentarem, né? Como é que está o cenário econômico, né? Como é que está o cenário político, é propício? Como é que está o cenário social? Porque lembre-se, independente do que você for montar, você vai ter esses 3 pilares aqui que vão nortear o seu negócio. Econômico, que vai proporcionar diretamente o poder de compra das pessoas do seu produto. O político é quais são as regras de negócio, e principalmente as jurídicas, que vão reger a sua atuação como empresário, né? E a social, como é que está como é que está a questão das pessoas com relação ao consumo, tendo em vista esse cenário econômico, esse cenário político. As pessoas estão com espírito consumidor ou com um espírito mais de se resguardar, de poupar o dinheiro, tá? E qual é que é o momento de empreender, né? O ambiente ocasionado por um evento ou fato. É um evento esportivo, a gente já falou disso lá, é evento, demanda, é ciclo, tendência, né? Que nem mês que vem começa as Olimpíadas. Pelo que eu vi lá, parece que começa no dia 23 e vai até dia 15 de agosto, uma coisa assim. É um espaço muito curto para que você desenvolva uma ação comercial e que você desenvolva um negócio. Então, perceba que tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem definido, né? Porque as Olimpíadas é curtinha, tá? É um evento cultural, festa junina. Não teve ano passado, não teve esse ano, né? Páscoa, né? Por exemplo, teve uma situação ano passado que ficou meio de pé quebrado, esse ano aqui não teve, né? Natal, por exemplo, que ainda está por vir, não sabemos, né? As vacinas estão chegando, mas será que mesmo as vacinas chegando, elas vão chegar em quantidade para que a gente possa retomar alguns eventos, algumas atividades culturais, né? O carnaval está aí, já está assombrando, o carnaval já está despontando aí no horizonte. As empresas que vivem do carnaval a pergunta é, eu que trabalho, se eu trabalhasse no carnaval, eu vou começar a investir ou eu espero, ou eu não vou investir? Perceba que isso é crucial, né? Então, as pessoas que vendem fantasias, por exemplo, para clubes, né, carnavalescos, por exemplo, elas estão nesse dilema. Começo a trabalhar com fantasia, receber encomenda, ou eu fico quieto, né? As feiras temáticas, né? As feiras de agronegócio, principalmente aqui, que fazem muito sentido aqui para nós, aqui na região, né? Aqui em Jundiaí tem aquelas feiras do morango, São Roque, né? Essas questões relacionadas ao vinho e por aí vai, tá? Eventos sociais, né? Cinema, por exemplo, encontros, né? A própria atividade religiosa, né? Como é que está tudo isso, ok? Então, perceba que existe todo um grau de incerteza no cenário atual que está permeando se eu invisto ou não invisto, se eu assumo esse risco calculado ou não, tá? A questão da ansiedade com projetos, né? Eu estou na iminência de desenvolver esse projeto, de inaugurar ele. É um momento ímpar na minha vida, na vida do empreendedor. Como é que eu estou lidando com isso, né? E tem que tomar cuidado para não ser teimoso aos fatos. Ah, eu já falei que ia fazer, agora eu vou ter que ir. Não, pera, calma. Analisa. Será que não é melhor postergar? Certo? Reveja o cenário. Será que o cenário continua favorável, tanto pessoal como empresarial? Tá? E aí a gente pode fazer algumas perguntas, né, nesse ambiente aqui. Qual a perspectiva pessoal do empreendedor? Qual seria o principal desafio para iniciar um projeto de empreendimento no Brasil? Né? Qual seria? Será que seria a burocracia?
Será que seria a carga tributária que estão falando que vão refazer aí? Eu até agora nem não fui buscar, não fui ler, não fui nem atrás, porque muda tanta coisa, é melhor esperar chegar lá no final para daí você ler um documento oficial, né? Mas será que essa carga tributária, o que que ela vai fazer, né? Tem alguns insights aí que não estão muito legal. Dificuldade no acesso ao crédito, falta de planejamento, que é o que acaba predominando. Tá? Então, se você tivesse que empreender, se você tivesse, sei lá, 300 mil reais agora e você tivesse que obrigatoriamente investir, o que, que você acha que seria qual deles, ou todos eles, ou um conjunto de mais de um? Qual seria o maior desafio? Tá? Eu ia dar uma atividade para vocês, mas eu não vou dar atividade, mas vou deixar a pergunta na cabeça de vocês, né? A partir do conteúdo apresentado nessa aula, quais os principais desafios que você identificou para ser um empreendedor? Então pense para você mesmo, com base no que a gente falou, na característica, qual seria o principal desafio que você, como empreendedor, teria que fazer para superá-lo? Então, pense mentalmente, qual é o maior desafio? E como é que você faria para superar ele, né? Existe, por exemplo, que nem a gente falou atrás, existem pessoas que querem ser extremamente especialistas em um assunto, tá? E estão errada? Não, cada um sabe do seu. Mas a pergunta é, se você quer ser um empreendedor, será que isso é um perfil que é interessante para você ser um empreendedor, né? Então, pense que se você for um cara muito especialista, você vai ficar no operacional e vai contratar um gestor para tocar o seu negócio? Não, né? Você que tem que tocar o seu negócio, tá ok? Você tem que estar ali você tem que estar ali atuando também nesse negócio. Ah, eu de repente sou um cozinheiro aí que tem uma especialidade em comida, sei lá, italiana, e montei uma cantina. Então, eu vou ser o chefe lá, ó, tem um nome, né? O chefe lá da cozinha, o cara mais importante. Então, eu vou para a cozinha. Então, eu vou contratar ali um gerente. Só que eu tenho que, em algum momento desse momento, dessa atividade, eu tenho que dedicar algumas horas para mim trabalhar a condução do negócio. Eu não posso deixar única e exclusivamente na mão desse gerente. Eu preciso entender como é que está o fluxo de caixa, como é que está a entrada, quais os pratos estão sendo mais vendidos, quais os pratos estão no cardápio, não saem, empacam. Então, eu preciso parar e analisar esses indicadores, e aí tá? Eu não posso ficar única e exclusiva. Não, eu só vou montar. Eu entendo da cozinha italiana, então eu vou montar o negócio, eu vou vender a comida italiana e vou contratar um cara aí para gerenciar o negócio. Não. Você pode contratar, mas perceba, você vai ter que ter um momento em que você vai ter que sentar do lado desse cara e discutir, olha, como é que está o processo de venda? Pô, então vamos pensar em algumas iniciativas, vamos ajustar isso ou aquilo, tá? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Não queria assustar muito vocês com essas questões aí, mas elas são pertinentes na atividade da gente, porque são questões que vão permear algumas ações nossas. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem ser futuros empreendedores, né? E se vocês quiserem ser, não futuros empreendedores, mas se vocês quiserem atuar na área de gestão de empresas, são questões ali que podem ser levadas em conta. Alguma dúvida aí do que a gente falou? Alguma coisa que de repente vocês querem colocar aí para a gente debater? Ou tá tudo certo? Opa, aqui show de bola, professor. Eu vou perguntando durante a hora que eu tenho dúvida, eu já vou Tá. perguntando para o senhor. Sim, não, tá certo. É que às vezes o aluno ele acha melhor perguntar no final, né? Fala assim, vai que esse cara já responde lá no final, né? Mas sim, pode perguntar no meio do caminho, interrompe, não tem problema. O professor tá falando, eu vou interromper, não. Aqui pensa que como se a gente pensa que se a gente tivesse em sala de aula, nós não estaríamos numa aula tradicional, eu projetando lá. Nós estaríamos muito provavelmente
tendo uma conversa ali, um bate-papo, apresentaria o slide, e aí a gente faria uma dinâmica, né? Uma dinâmica entre aspas, para falar assim, mas e aí, como é que nós vemos esse cenário? A gente estaria ali no ambiente onde a gente tentaria reproduzir uma discussão, uma análise, tá? Mas é isso mesmo. Infelizmente, o ambiente não nos permite nessa facilidade, a gente tem que ficar meio que assim, né? Mas sim, essa é a ideia mesmo. Ah, show Tudo de bola. O que eu tranquilo? percebo, senhor, é que Ah, pelo menos as áreas que foram mais afetadas hoje por causa da pandemia, né? Eventos, serviços, né? Normalmente que envolve eventos, alguma coisa assim, né? Essas atividades eu acho que talvez vão prosperar mais no retorno, né? Quando normalizar as coisas, porque o pessoal não vai querer saber de ficar em casa, né? O pessoal vai querer ficar só na rua por causa de tanto tempo de reclusão. sim, não tenha dúvida. Existem setores que eles foram tão reprimidos, né, tão cerceados, por assim dizer, que eu diria para você que a gente vai quase ficar parecendo com um cachorro preso quando escapa na rua, sabe? No sentido quase que figurativo. Shows, por exemplo, né? Haja visto que a gente não tem uma semana, talvez se você abrir o jornal e pesquisar, não tem um dia que a gente não fica sabendo de festas clandestinas que a polícia interviu por conta de ser proibido a aglomeração. Aqui em Sorocaba, tem aqui a cidade de Araçoiaba da Serra, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma cidadezinha muito pequena e muito charmosa, muito bacana, mas basicamente a cidade de Araçoiaba ela é muito conhecida por ter chacras, né? Ser um lugar bem tranquilo e lá está proibido os eventos de aglomeração, né? Então, aluguel de chácara para o final de semana, parece que até um tempo atrás aí estava proibido. Então perceba que a gente vai ter uma demanda muito grande disso na retomada, tá? Existem alguns setores que foram menos afetados. Você tem, por exemplo, aí, eu vejo, por exemplo, às vezes eu estou andando de bicicleta, tem algumas oficinas mecânicas, eu percebo que as oficinas mecânicas estão cheias, né? É interessante. Oficinas mecânicas de carro, moto, estão a todo vapor. Os caras estão trabalhando, meu, se deixar, se bobear, os caras ficam até 10 horas da noite. E tem setores que minguaram, né? Tem setores que fecharam, às vezes a gente passa, às vezes a gente passa em um lugar, nossa, tinha uma empresa que não tem mais, fechou, tá? E existem setores que foram cerceados e que, de certa forma, estão sobrevivendo, acho que a palavra é essa, porque tinham uma proposta de negócio diferente, tá? Elas tinham uma proposta de negócio que, coincidência ou não, o cenário atual não impactou de forma muito significativa. Impactou, mas não tanto, né? Então, isso depende muito do ambiente, aonde está, né? Do perfil de consumo das pessoas que estão ali, tá? Mas sim, eu concordo de forma geral que quando forem o dia, né? Espero que esse dia não esteja muito longe, eu queria que fosse já amanhã, né? Mas eu acho que quando a gente chegar naquele momento em que a gente vai poder voltar ao normal, muita coisa, a economia vai andar melhor. Eu acho que ontem eu estava vendo na televisão, eu não fui atrás, não, mas existem 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados. Eu não me lembro da gente ter um número tão alto assim, tá? Eu lembro que lá no começo da crise, antes da pandemia, nós estávamos na casa, acho que dos 10 ou acho que 12 milhões, né? E isso porque nós já estávamos saindo de uma crise anterior. E agora entramos na pandemia, isso agravou. A proposta é que isso melhore, tá? A gente teve alguns sinais aí interessantes, que não sei se são muito bons. Recentemente, a gente teve a queda do dólar, né? Que de certa forma é um bom sinal por conta da dívida pública, a taxa Selic de juros, o Banco Central aumentou para dar uma espremida nessa economia,
mas em contrapartida, a Bolsa de Valores ela tem, por exemplo, acarretado perdas significativas nas últimas 2 semanas e recentemente por causa de algumas situações do governo aí de corrupção, foi pior, né? Porque existe aquele cenário de incerteza, se vão entrar com processo de impeachment, enfim. Então a gente não tinha momento pior para isso acontecer, mas o fato é que aconteceu. Então algumas empresas estão enxugando, aí tem essa questão também da reforma tributária, que vai mexer na alíquota, vai desonerar um pouco, mas essa desoneração de contrapartida vai vir da cobrança de dividendos e juros sobre capital próprio do investimento nacional e internacional acima de 20 mil reais. Então, tipo, tem algumas coisas aí que estão incertas. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um cenário econômico um pouco melhor, mas ainda longe do que a gente se espera, né? É muito complexo. Pessoal, só eu estou falando. Se quiser, acho que já estamos bom aqui. Vamos finalizar então? Já que vocês não querem falar mais nada, senão fica muito apertado aí para a aula do Carlos. Aí daqui a pouco eu vou ser aluno do Carlos, eu vou ter que ir junto. Tá certo então, meus queridos? Opa, show de bola, professor. Obrigadão, então. Boa semana Certo? aí. Pessoal, então, boa noite para todos nós. Ótima semana que está começando, tá bom? Não esqueçam, então, das 2 atividades que está pendurada lá. Não esqueçam que o prazo final é dia 7, tá? Se alguém puder lembrar, me lembra também semana que vem, que às vezes eu também estou com um monte de coisa na cabeça e esqueço, tá? Mas é isso aí. Ótima semana que está começando, então, para todos nós, tá? E aí eu vejo vocês, então, semana que vem, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até mais. Falou, Obrigado. professor. Boa semana aí, boa noite. Opa, até mais, meu querido. Tchau, tchau. Obrigadão.